Vamos orar? Senhor, nós damos a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Fala ao nosso coração, que essa noite seja uma noite onde, como eu tenho visto falar, pessoas chegam e falam: olha, a partir daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. Pai, fala conosco. Libera o trigo fino. Libera o mel que escorre da rocha. Libera, Senhor Deus, aquela palavra que nos transforma, que nos coloca naquele lugar de muita dependência do Senhor. Aquela palavra que nos deixa, Senhor Deus, convicto, que a partir dessa experiência nós sejamos curados. Continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Se você perguntar para mim, qual seria a principal experiência que eu vivi na minha vida de quebrantamento, assim, de transformação? Eurípides, qual foi a experiência que você viveu com Deus assim, que virou uma chave na sua vida? A partir do momento que eu vivi essa experiência, nunca mais eu fui o mesmo. Eu diria, sem sombra de dúvida, que foi o dia que eu fui curado o meu coração em relação aos meus pais. Sem sombra de dúvida. Com certeza eu diria para você que a experiência mais importante que eu vivi com o Espírito Santo, com a Trindade, foi o dia em que Deus produziu uma profunda cura no meu coração em relação aos meus pais. Só que para eu falar para você esse princípio, o que Deus curou o meu coração em relação ao meu pai, o que eu entendi, o que eu percebi, o que eu entendi, o que Deus foi produzindo em mim, porque eu fui percebendo quais foram os movimentos de Deus na minha vida, o que Deus moveu no meu coração, no meu espírito, na minha alma, no meu inconsciente, no meu homem interior, o que Ele foi movendo. Por isso que a gente fala cura interior, né? Porque esse homem interior precisa ser restaurado, curado, renovado, transformado. E vários princípios eu fui entendendo. Eu não entendi isso assim no estalar de dedos. Tem coisas que o pastor Christian prega, que quando você escuta, a impressão que se dá é que ele entendeu isso do dia para o outro. Não foi. Foram anos, né, pastor Christian? Talvez aquilo que você prega demorou 10 anos para você construir no seu entendimento, construir no seu coração, sim ou não? E perdoar os meus pais não foi diferente. Não foi de um dia para o outro. Foram várias experiências que eu fui vivendo, porque eu tive uma vida muito destruída em relação tanto ao meu pai, quanto à minha mãe, que também sofreu demais. Nenhuma mãe abre mão de 3 filhos por nada, sim ou não? Nenhuma mãe simplesmente pega e fala assim: olha, eu não quero mais procurar esses filhos. Alguma coisa aconteceu, eu não julgo ela. E eu demorei muito tempo para chegar a esse entendimento. E eu comecei a perguntar para mim: o que aconteceu na sua vida? O que Deus foi produzindo no seu coração, para que Deus pudesse assim, chegar naquele momento de cura na minha vida em relação aos meus pais? Eu queria ensinar alguns princípios para vocês. Eu poderia logo de cara falar como seria esse processo de perdoar, de aceitar, de ser transformado em relação aos nossos pais, mas eu preciso, antes de falar, eu preciso construir um entendimento sobre alguns princípios. Primeira coisa que você precisa entender é que tudo que está parado está morto. Eu tenho uma senhora lá, que é uma pessoa muito querida, que ela está tendo muitos problemas, fígado, e ela ficou 5 meses assim, passando momentos que você fala, não vai aguentar, ela vai morrer.
Mas ela conseguiu, ela está ali, sabe, se recuperando, fazendo hemodiálise. Mas eu falei uma coisa para ela, eu falei, tia, a gente fala tia, mas é porque ela não é minha tia, né? Mas eu falei, tia, a senhora precisa fazer atividade física. A senhora fica o dia inteirinho sentado numa cama, vendo TV a cabo. Ora, meus irmãos, se você fica o dia inteiro sentado, sem movimentar, o seu inconsciente, o seu cérebro, vai entender que você tem que morrer, ué. Ué. O que é um defunto? Um corpo parado. Então, se você fica o dia inteirinho sentado, o seu corpo vai atrofiando, o seu corpo vai parando. Por quê, querido? Movimento é vida. Tudo que é movimento é vida. Tudo que se move é aquilo que está vivo. Quem gosta aqui de física, né? Quem gosta de física sabe disso. O que um átomo está o tempo todo fazendo? O átomo está o tempo todo em movimento. Você pode pegar, ir lá e olhar um átomo. Se você conseguir enxergar um átomo, o átomo não está parado. E detalhe, quando você pega um átomo e aproxima um do outro, aí que eles se movimentam mais ainda. Energia é movimento. A palavra de Deus diz que ele é um rio de água viva. Querido, se você parar de frente de um rio, o que em 1 minuto aquela água vai acontecer na sua frente? Querido, em 1 minuto, toda aquela água que você viu é a mesma água. Por quê? Ela passou. Por isso que Deus é um rio de água viva, ele está em constante movimento. Tanto é que quando Deus começou a transformar o mundo, o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo no mundo antes de começar a transformá-lo? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A vida é movimento, amado. Gente traumatizada é gente parada. Gente doente é gente estagnada. Meus irmãos, quando você é cheio da presença de Deus, escute, 90, 100 anos é pouco. Parece que é pouco, gente. Meu Deus do céu. Não tem lógica eu ter 50 anos, gente. Não tem lógica. Para mim eu tinha que ter 20 anos. Eu tinha que ter muita coisa. Você vai lá na MCM do pastor José Rodrigues, o homem está passando da casa dos 80 e ele tem mais energia e força do que um jovem de 25 anos. Amado, quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais você quer se mover, mais você quer projetar, mais você quer ter sonhos. Uma das características de pessoas adoecidas é que elas não sonham. Primeira coisa que você precisa entender: a vida, ela é um movimento. A vida é um constante movimento. A vida nunca é parada. Nós sempre precisamos estar em movimento, ir na direção de alguém, sabe? Se movimentar na vida, projetar, criar, sonhar. Nunca parada. Só que existem 2 movimentos na vida essenciais para tudo, que é o movimento de avançar e o movimento de recuar. Mas não recuar no sentido de parar, no sentido de desistir, não. Na verdade, não seria nem recuar. É um movimento de ir na direção de algo, é um movimento de ir para fora e o movimento de ir para dentro. Agora eu estou falando subjetivamente falando. Subjetivamente falando, a vida sempre obedece um movimento para fora e um movimento para dentro. Nós sempre estamos movimentando ou para fora ou para dentro. Nós sempre estamos indo para algo além, ou nós estamos indo para algo dentro de nós. Movimentar para fora é enfrentar a vida. Movimentar para dentro é perceber as emoções.
Entenderam? Um dos principais movimentos da vida é um movimento que você faz de avançar para os desafios da vida, prestar vestibular. É um movimento para dentro, é um movimento para fora? Sentar com alguém para conversar sobre um problema. É um movimento para fora, um movimento para dentro. Então a vida é isso. Entenderam? A vida, ou você movimenta para os desafios, ou você movimenta para as suas emoções. Ou você olha, ou você tem um olhar de fora, ou você tem um olhar para dentro. Por isso que esses dois movimentos são importantíssimos. Você sempre está se movendo para fora de você ou para dentro de você. Você poderia repetir isso? Eu, em minha vida, sempre estou me movendo ou para fora de mim ou para dentro de mim. Até aqui tudo ok? Posso continuar? Eu queria que você repetisse mais uma vez. Na vida, ou eu estou me movendo para fora, ou me movendo para dentro. Você sempre está se movendo na vida. Quando você presta um vestibular, quando você passa num concurso, quando você tem que sentar com a sua esposa, quando você tem que sentar com seus filhos, quando você tem que resolver um problema emocional, quando você está passando por algum desafio emocional, assim é a vida. Ou eu estou me movendo para dentro, ou eu estou me movendo para fora. Mas preste atenção. Para a gente aprender a se mover na vida, para a gente aprender a se mover nas nossas emoções, Deus colocou nas nossas vidas duas pessoas que nos ensinam sobre isso. Quem são essas pessoas? Os nossos pais. O movimento para dentro de nós, a gente aprende com quem? Com a nossa mãe. O movimento para fora de nós, para a vida, a gente aprende com quem? Com o nosso pai. Querido, por quê, querido? Não existe uma relação mais significativa nas nossas vidas do que os nossos pais. E o nome que eu dou para esse movimento é força. Quem é bom de física aqui sabe disso. Qual é a equação do trabalho? Qual a equação do trabalho? Se você for responder lá no vestibular, dê a equação do trabalho. Quem lembra? Pode falar em voz muito alta aí. E se todo mundo fosse fazer essa resposta agora, ia tomar 0. Força vezes movimento é igual trabalho. A equação do trabalho é força vezes movimento. Se não tem força, não tem trabalho. Se não tem movimento, não tem trabalho. Eu não estou entendendo, eu vou explicar isso para vocês. Alguém chega para mim e fala assim: Eurípides, você poderia pegar esse pedestal e colocar ali perto do violão? O que eu vou fazer agora? O que eu vou exercer aqui? Força. Força. Você acha que um bebê conseguiria fazer isso? Porque a força dele é pouca. Força então ele pediu para me colocar o pedestal aonde? Do lado do violão. Então eu vou exercer uma força. E aí lá na equação eu preciso saber o peso que isso aqui tem. Aí é outra coisa. Mas é força vezes movimento. É igual a... Então não tem como existir trabalho se não existir força. Não tem como existir trabalho sem existir movimento. Por isso que a Bíblia fala que Deus está trabalhando na nossa vida. Isso significa que para Deus trabalhar em você, Ele tem que produzir força e movimento em você. Gente parada, Deus não age. Gente parada, Deus não trabalha. Deus não opera. Quando a gente fala assim, Deus está operando, Deus está trabalhando. E o trabalho é força vezes deslocamento, movimento.
Então, todo movimento produz uma força. Toda força produz um movimento. Então, esse movimento do meu pai, esse movimento da minha mãe, o movimento da mãe para dentro e o movimento do pai para fora, é uma força que exerce na minha vida. Então, eu preciso dessa força. Quanto mais eu não tenho a força da minha mãe, mais fraco eu fico. Quanto menos eu tenho a força do meu pai, mais fraco eu fico. A força da mãe é a força da casa. A força do pai é a força do mundo. A mãe apresenta o lar, o pai apresenta o mundo. Pai é aquele que nos desafia, mãe é aquela que nos deixa quieto. Tudo que uma mãe quer é que o filho fique em casa. Tudo que um pai quer é que o filho assuma a própria vida e diminua a despesa para ele. Mas não tem coisa que mais alegra um pai quando um filho vai embora de casa. Pai normal. Não tem coisa mais desesperadora na vida de uma mulher, é quando o filho sai de casa. Desculpe o momento, mas eu preciso usar essa ilustração. A própria sexualidade do homem e da mulher é assim. A sexualidade da mulher é para dentro, o sexo da mulher é para dentro. A genitária feminina é para dentro, a genitária masculina é para fora. O óvulo da mulher está em movimento ou está parado? Não, ele tá descansando lá no colo do útero. E o espermatozoide do homem? Está avançando. O homem é aquele que avança. A mulher é aquela que para. Tudo que um homem gosta é de conquistar. Tudo que uma mulher gosta é de ficar mais calma. O homem quer conquistar o mundo todo. A mulher quer cuidar da casa dela. Só que isso, amado, aí você vai falar assim, não, na minha casa é diferente. Querido, tudo tem uma exceção. Existem famílias que têm uma diferença. Mas a essência da mulher, se você for olhar, ela sempre vai ser a mesma e a essência do homem. A força dada por Deus que nos impulsiona vem do macho. Escute, a força dada por Deus que nos faz lutar, que nos faz vencer, que nos faz avançar, que nos faz conquistar, que nos faz querer conquistar o mundo todo, vem do macho. Isso acontece em todos os seres vivos. O leão tem isso, o boi tem isso. Existe uma força no macho. O macho em todos os seres tem essa força. Assim também é a força dada por Deus para a mulher, para a fêmea. E essa força atua não só na mulher, mas atua na vaca, na galinha, na leoa. É uma força dada pela fêmea. Nós, homens e mulheres, somos o canal para que Deus possa manifestar essa força. A diferença dos animais e de nós é que nós temos consciência dessa força. Os animais fazem isso por instinto, por uma memória celular que eles têm. Então, por que eu estou falando isso? Porque o movimento da mãe é um movimento para dentro. Porque o olhar da mulher sempre é para dentro. O olhar, quando eu falo de movimento, eu estou falando da maneira como a mulher percebe tudo. A mulher percebe coisas dentro de casa que um homem nunca vai perceber. Sim ou não? O homem percebe coisa fora de casa que a mulher nunca vai perceber. O olhar do homem sempre é lá fora. E a mulher muitas vezes fica em crise com isso. Por que uma mulher sempre fica, você precisa conversar com nossa filha. Você precisa conversar com nosso filho. As coisas aqui em casa não estão fáceis, não. E o homem fala o quê? Nossa, gente, eu tenho tanta coisa para fazer, essa mulher fica me fazendo preocupar com essas coisas. Mas eu tenho que resolver o negócio da empresa, eu tenho que cobrir cheque, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que pensar no que... Quem está certo e quem está errado? Ninguém está errado, está todo mundo certo. A mulher está certa em se preocupar com as coisas de casa, com os filhos, com as coisas que precisam conversar, porque ela quer saber se... O homem quer resolver lá fora, a mulher quer resolver aqui dentro. E Deus deu isso para nós. O olhar do pai, querido, é o olhar para fora. O movimento, a força do pai é a força para fora.
O masculino é a força expansiva, é a força que nos projeta para a vida, para o mundo, é a força do externo. O feminino é a força das emoções, do lar, é a força das relações. Quem leva filho para a igreja, pai ou mãe? Mãe. Mãe. Quem tem mais facilidade para mover do espírito, homem ou mulher? Mulher. O espírito está agindo, as mulheres estão lá babando, os homens estão assim. Via de regra, sim. Tem exceções? Tem exceções. Principalmente homens que cresceram muito no lar, onde o olhar só é feminino. Aí esse homem acaba absorvendo mais um olhar feminino para as coisas. O mundo, querido, é interessante que o mundo pinta, né? Aí eu sei que soa machismo, mas o mundo pinta aí uma pintura, né? Um quadro de uma mulher forte. Mas as escrituras, amado, elas não é isso que as escrituras dizem. Elas falam, a palavra de Deus diz que a mulher é a parte mais frágil. Amado, se toda mulher entendesse que a força dela é a força do lar, o mundo seria melhor. O problema é que o mundo quer colocar o homem dentro de casa, prostrado dentro de um sofá. Mas vou falar uma coisa para você. Não tem coisa que mais adoece um homem do que ficar dentro de casa. Por que o homem adoece quando ele está dentro de casa? Porque não foi para isso que ele foi feito. E não tem coisa que mais adoece uma mulher quando ela só fica fora também. E o mundo inverte tudo. O mundo coloca o homem plantado dentro do sofá e coloca a mulher plantada dentro de uma empresa. Nada contra. Eu não estou aqui falando de certo e errado. Eu estou falando daquilo que é o movimento da vida. O movimento da vida ou é para fora ou é para dentro. A força da sua avó, que fazia parto normal, gente. A força da sua mãe, que não negociava todo mundo sentado na mesa para almoçar. Qual era a comida que qual é a parte do frango que as nossas avós comiam? Pé e pescoço, sabe por quê? Porque a alegria dela era todo mundo comeu a melhor parte do frango. Então a alegria dela não era comer, a alegria dela é ver todo mundo comendo. Aquele prato de comida que sua mãe fazia, aquele prato de comida que sua avó fazia, querido, isso traz força na família. Mas a gente começou a perder a força da mulher dentro de casa e ninguém senta em mesa mais. Ninguém sabe mais fazer um prato de comida que é o prato que a avó fazia. Da mesma forma que esse movimento do homem que nos desafia, que nos impulsiona, isso está sendo perdido. A força de ensinar uma nora a cuidar de um filho. A força de ensinar uma nora a olhar melhor para as coisas dentro de casa. Tudo que é da mãe é interno, amado. Mas presta atenção. Mas é o pai que nos ensina a lidar com o mundo. As mães, por mais dedicadas que elas sejam, uma mulher, uma mãe, jamais conseguirá fazer na vida de um filho aquilo que só o pai tem por direito fazer. Eu tenho ensinado isso. Se apenas a minha geração entender que não existe pai, eu já ganhei toda a minha pregação. Porque uma mulher nunca fará o que um homem faz. E um homem também nunca fará o que uma mulher faz. O amor do pai, presta atenção, não poupa um filho de sofrer. Um pai ama vendo o filho aprender com seus próprios erros e enfrentar. Pai faz tudo para não se meter nos erros de um filho, para ele aprender a fazer as coisas sozinho. O que uma mãe faz o tempo todo? Se meter, você tem que resolver isso, meu marido, não tem lógica, você já ligou para ele? Você não vai sair de casa sem guarda-chuva. Para com isso, meu bem. A gente mora aqui em Mato Grosso, nem que chove.
Entendeu? Você vai sair com esse casaquinho, para com isso, meu bem, não precisa se preocupar com isso não. Já presta atenção, o amor do pai não nos poupa, Deus não poupou o seu próprio filho. O amor de uma mãe poupa. Quem que você acha que mais passa a mão na cabeça de um dependente químico? Um pai ou uma mãe? Até porque nem pai tem na figura da maioria dos homens que tem problema com dependência química. A mãe vai lá, busca na Cracolândia, paga o traficante, dá banho nesse filho. Amor de mãe, amado. E está errado isso? Não, é assim que ela funciona. Nós não estamos no campo do errado e do certo. A mãe, amado, ela cuida, protege. Presta atenção. A mãe cuida e protege. Mas o pai, ele vai além de um cuidado, de uma proteção. Sabe por quê? Mãe cuida e protege. Pai desafia. Você sabe como é que uma mãe chega com uma criança numa praça que tem uns brinquedos? Pula-pula, escorrega, balancinha, ela chega lá, a criança está brincando, não sobe aí não que você vai cair. Menino, você vai se machucar. Não é para brincar aqui. Sabe como é que pai faz? Pai é assim, ó. Somente quando está sozinho. Não, quando está com mulher é mais tensa. Meu bem, você não está prestando atenção nas coisas, não. O pai vai lá, ele olha o brinquedo, vê se está funcionando. Ele olha o balanço, dá uma puxada assim, deixa o filho brincar, vai lá e pega o celular e fica lá, jogando lá. Aí de repente ele olha, vê o filho, aí de repente o filho some, meu Deus do céu, cadê a criança? Não é assim? Porque, amado, olha aqui, tem mãe que protege tanto um filho que parece que o pai não ama. A forma de um pai amar um filho é deixar ele mais solto. O amor do pai é solto, gente. O amor do pai não preocupa, ele desafia a criança. Ele vai lá, ensina e manda. A mulher vai lá, ensina, e vai lá conferir se está tudo ensinado. O homem ensina uma vez e manda. Se tem uma coisa que o homem não gosta é de repetir aquilo que ele ensinou. Se tem uma coisa que a mulher ama repetir o que ela ensinou. Não é assim? Quem está errado? Ninguém está errado. É assim que Deus fez. Sabe? Por isso que muitas das vezes, olha aqui, deixa eu falar uma coisa que talvez você nunca ouviu na sua vida. A figura paterna é a figura mais excluída da família. Porque muitas vezes a postura de um homem é muito mal interpretada pelas mulheres da família. Mas é assim que ele ama. É assim que ele exerce sobre seus filhos. Nenhum desses movimentos, amado, é excludente. Não tem nenhum desses movimentos assim. Eles não são excludentes, eles se complementam. Um complementa o outro. O que a mulher tem, o homem não tem. O que o homem tem, a mulher não tem. Eles se completam. O nosso relacionamento com a mãe, amado, é uma das experiências mais importantes da sua vida. Até porque é uma das experiências mais intensas da sua vida. Você viveu dentro dela 9 meses. Ela deu o sangue dela. Ninguém na sua vida te deu mais do que uma mãe. Posso falar uma coisa para você? Uma mãe, por mais que ela tenha dado o filho para outra pessoa cuidar, ela amou esse filho daquele jeito. Porque ela poderia ter feito o quê? Matado. Todo ser humano nasceu porque uma mulher permitiu. Uma mulher consegue matar um filho. Só o fato de você estar vivo já é prova que sua mãe permitiu que você vivesse. Só o fato de você estar vivo. Percebe? Quando a gente fala do pai, presta atenção, a força do pai, a força da mãe é a força de nos ensinar a lidar com os afetos. Quanto mais eu tenho mãe, quanto mais a minha mãe está resolvida dentro de mim, mais eu me torno uma pessoa equilibrada emocionalmente.
a maioria esmagadora das pessoas desequilibradas emocionalmente tem problema com mãe. A maioria das pessoas que não conseguem ter relacionamentos duradouros, não conseguem viver casados, não tem amigos, é uma pessoa profundamente ferida com a figura masculina. É uma pessoa com a figura feminina. É uma pessoa que não consegue desenvolver relacionamento, não consegue ter amizades duradouras. Pastor, não sei porquê, parece que a minha esposa não tem alma. Parece que a minha esposa não tem sensibilidade com nada. Não tem prazer em cuidar de filho. Pastor, minha esposa, assim, ela vira uma chave na cabeça dela. E parece que ela não enxerga ninguém dentro de casa. Você sabia que a mãe é a memória da família? A mãe é aquela que faz os relatos da casa. Pessoas que têm problemas com mãe têm dificuldade de lembrar da vida. Amada, é incrível. Se eu abrir o microfone aqui para todos que têm problema, que não conseguem lembrar da infância, são pessoas que tiveram ausência materna. Eu tenho uma lembrança da minha infância. Eu não sei nada do que eu fazia com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, não lembro. Quanto mais mãe você teve na vida, mais você lembra da sua vida infantil, da sua infância. Porque a mãe é aquela que nos coloca no colo, a mãe é o que nos dá afeto, a mãe é o que nos produz amizade. Querido, mães adoecidas fazem filhos, fazem os irmãos se odiarem um ao outro. Quanto mais amigos os irmãos são, mais a mãe é afetiva. Os melhores pastores vieram de mães afetivas. Os melhores médicos, os melhores profissionais da saúde emocional, qualquer profissional que se compadece, que não coloca o dinheiro acima, sempre foi uma pessoa profundamente curada. Mas, pastor, eu não tive mãe. Presta atenção, você teve uma... E eu sou afetivo. Teve uma figura feminina que produziu afetividade em você. Teve uma figura feminina. Ou então você teve uma profunda obra de quem? De quem? Do Espírito Santo, que é uma figura feminina. O Espírito Santo não é uma mulher, mas ele tem atributos das mulheres. O Espírito Santo é o que consola, o Espírito Santo é o que ensina, o Espírito Santo é o que gera. O Espírito Santo seria os atributos masculinos. Por isso que eu falo, toda pessoa que teve problema com mãe tem que grudar no Espírito Santo. Tem que gostar de mover, tem que pegar esse viés do mover do Espírito. Quanto mais ferida você teve com sua mãe, mais você tem que se mover no Espírito. Porque a ferida da mãe é curada diretamente pelo Espírito Santo. Pastor, e o pai? Eu vou mostrar para você. Sabe essa dificuldade que você tem de se posicionar diante da vida? Sabe essa dificuldade que você tem de dizer não para as pessoas? De colocar limites? De se posicionar? De conduzir as pessoas de acordo com aquilo que elas merecem e não de acordo com aquilo que elas estão determinando que você faça? Em conduzir as pessoas de acordo com aquilo que elas precisam. Você vive cedendo, vive se anulando, vive se sabotando, vive se esquivando, não assume responsabilidade, não toma posse de uma área que é sua, nunca se dispõe a fazer nada, nunca conquista as oportunidades que a vida te dá. Vou falar uma coisa para você, amado. 90% de tudo que eu fazia nos 3 primeiros anos da minha vida ministerial no COT, sabe como é que era, pastor Cristian? COT, eu vi que está tendo essa necessidade aí, eu me disponho. COT, mestre, me dá uma oportunidadezinha aí. Mestre, me coloca 10 minutos para me falar. Amado, eu sabia
que 10 minutos que Deus me dava numa escola do Cote valia por uma semana de aula, quando as pessoas escutavam. Eu sabia do que Deus tinha colocado dentro de mim e eu ia lá. É claro que chegou um momento da minha vida que o Cote começou a me solicitar. Mas eu fui atrás. Quando eu fui curado em relação à figura paterna, e vocês sabem, né, queridos? A primeira vez que eu abracei meu pai foi entrar grade de um presídio. Meu pai assassinou o próprio filho dele, que é meu irmão. Então eu sei do que eu estou falando. Conheci minha mãe com 21 anos de idade, eu sei do que eu estou falando. Eu fui curado em relação a isso, porque eu não me posicionava. Você nunca ocupa o lugar que a vida te dá. Você não acredita que você pode passar nesse concurso. Você não acredita que... Gente, vou falar uma coisa para você. Toda pessoa que passa em primeiro lugar em concurso é uma pessoa resolvida com o pai. E a maioria das pessoas que não conseguem passar em concurso tem problema com seu pai. Não preocupa não, que hoje eu vou te ensinar como é que você resolve isso. O pai, amado, ama completamente diferente da mãe. A mãe puxa, a mãe segura, a mãe protege. Se depender da mãe, ela quer trazer todo mundo para dentro do ventre dela. A mãe segura o filho. O pai desafia o filho aí para o mundo. O pai ama de maneira solta, largada. Pai saudável sabe que o filho, presta atenção, pai saudável sabe que filho que orbita em volta da mãe adoece. Todo homem saudável não aguenta ver filho grudado na mãe. Primeiro por quê? Porque tira a mãe dele. Eu quero minha mulher, pai. Para com isso. Vai cuidar da sua vida, deixa eu curtir minha esposa. Meus irmãos, eu já fiquei várias vezes, estou ali com a minha esposa, aí vem aquele serzinho que eu sou louco de amor, querendo a mãe. Eu falei, cara, não aguento ser minha criança mais que... Quem é que fecha a porta todo dia com chave na hora de dormir? Eu. Quem é que fica o tempo todo falando, meu bem, abre a porta. Eu falei, para que abrir essa porta? A mãe dorme pensando na criança. Mano. O pai, gente, na boa, vou falar uma coisa para você. Não entra na cabeça de uma mulher, um homem comer e esquecer de dar comida para o filho. Esquece. Esquece ou não esquece? Esquece. Você está lá, é verdade, meu filho tem que comer. Esse tempo atrás, minha esposa saiu, tinha que levar as crianças na escola, e ela me ligando. Primeiro ela me ligando. Você lembrou de dar café da manhã? Lembrei, meu bem. Você lembrou de dar comida para as crianças? Claro, meu amor. Eurípides, aí ela me ligou. Meu bem, o alarme tocou. Você já está com a criança no ponto para colocar na van para a escola? Nada, menti. Gente, quando ela me tocou, eu dei um pulo no sofá, porque a van já estava passando, tinha esquecido de levar as crianças. Depois eu pedi perdão para ela, falei, meu bem, perdão, aquela hora que você me ligou, eu estava desesperado, com medo de ter perdido a van com a escola. Assim. Sabe, o homem é diferente, amado. O homem, ele cria solto. O movimento do pai é empurrar. E é justamente, escute, o movimento do pai é empurrar. A força do pai é empurrar. E é justamente nessa relação que a gente aprende a lidar com a vida. Eu preciso do olhar do meu pai para enfrentar a vida. Eu preciso do olhar da minha mãe para me ficar em casa. A mãe precisa. Uma vez eu estava pregando lá em Imperatriz do Maranhão, uma mulher levantou no meio de todo mundo e falou assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, eu sofri demais na minha vida. Eu falei, por quê, minha irmã? Porque o meu pai não deixava eu ficar em casa. Meu pai, porque eu fiz curso de contabilidade, ele ficava me colocando nas empresas. Quando eu falei que eu ia engravidar, pastor, ele ficou tenso. Como é que você tem muita coisa para fazer, tem muita coisa na empresa. Não, nós temos que abrir filial e parará. Na hora que ela terminou, eu falei, uau, que pai maravilhoso. Ela fez um... Não, meu irmão, esse pai estava fazendo o que ele sabe fazer. Empurrar para o mundo, empurrar para a vida. O que faltou aí?
O que faltou, gente? Uma mãe para dar o quê? Equilíbrio. Mas vou falar uma coisa para você. A parábola do filho pródigo está exatamente certa. É aquilo lá mesmo, está tudo certo. É Deus desafiando, é Deus, o pecador e Deus e vários símbolos ali. Mas presta atenção. Você acha que uma mãe venderia tudo e ia deixar o filho para a esbórnia? Mas nunca. O que faltou naquela família ali? O que não tinha ali, meu irmão? Mãe. Faltou mãe ali, é que as meninas não davam certo porque não tinha mãe. Entendeu? E tanto é que a hora que aquele menino chegasse, e o pai desse uma festa, você podia ter certeza que não ia ser o filho que ficou, que ia falar dessa festa. Ia falar quem? Mãe, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que dar uma festa para o seu filho também, ué. Ele está aqui trabalhando contigo. Porque o olhar dele é para onde? Meu irmão, um pai faz isso sem pensar. Ele não tem dificuldade de fazer uma coisa para um filho e saber que o outro não merece. Não tem. Esse olhar da mãe, esse olhar do pai, foi Deus que deu, amado. O pai coloca limites. O pai te ensina a ocupar o seu lugar. Presta atenção. A força que você precisa para lidar com tudo dentro de você, você ganha da sua mãe. Lidar com as emoções, lidar com o sentimento, não ser uma pessoa desequilibrada, não ser uma pessoa depressiva, não ser uma pessoa emocionalmente desequilibrada. Amado, nós vivemos um surto de depressão, nós vivemos um surto de transtornos obsessivos, nós vivemos um surto de transtornos emocionais. E você sabe por quê? Porque as mães não estão tendo tempo com seus filhos. A criança nasce e já vai para um berçário. E aí, a gente não sabe o que está acontecendo. É aquela pergunta que fica no meu livro. Qual é a pergunta? Onde foi que eu errei? Do mesmo modo que a força que você precisa para lidar com tudo na vida vem do pai. Agora, presta atenção. Tudo que você é hoje, no seu casamento, na empresa que você trabalha, na igreja que você frequenta, na maneira como você age na vida, é o retrato dos pais que você teve. A sua vida é o retrato dos seus pais. Nós passamos muitos anos, amado, distantes dos nossos pais. A gente não soube lidar com os nossos pais. Tem gente aqui que não teve contato com seus pais, entre aspas. Não tem coisa que mais é enganosa a gente acreditar. Fala, não, meu pai morreu já, eu nem tive contato com ele. Mentira, ele está vivinho dentro de você. Determinando as suas escolhas, te sabotando. Sua mãe está vivinha dentro de você, determinando seus relacionamentos, sabotando seus relacionamentos ou não. Seu pai está aí vivo, te ensinando a passar nos concursos. Essa força que você tem de enfrentar a vida é o seu pai dentro de você. Essa força que você tem de se posicionar diante das pessoas é o seu pai dentro de você. Querido, você vai aprender comigo aqui o quanto é maravilhoso nós recebermos a vida dos nossos pais. Sabe por quê, amado? A gente tem uma régua de medir o amor dos nossos pais. Ah, meu pai não me amou direito. Meu pai não cuidou de mim assim, então ele não me ama. Minha mãe não cuidou de mim desse jeito, então ela não me ama. Meu pai me amou errado, minha mãe me amou errado. Querido, preste atenção. Os seus pais deram aquilo que eles conseguiram. Sua mãe levantava de manhã cedo para trabalhar, porque ela de uma forma ou de outra queria fazer o quê? Te sustentar, cuidar de você. Seu pai trabalhava, ficava 15 dias fora de casa para colocar o que dentro de casa? Comida. Só que a gente tem uma régua que muitas das vezes a gente não consegue entender. Por quê, amado? Um dos maiores segredos
um dos maiores segredos da vida está na relação que você estabeleceu com seus pais. Escute, dentro de você, lá nas suas emoções, lá no seu inconsciente, lá na sua alma, dentro de você. Porque nós só temos força para realizar o propósito que Deus nos deu. Nós só temos força para nos relacionar com as pessoas, para ocupar o lugar que Deus nos deu, se nós temos um relacionamento dentro de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que eu vou falar aqui, eu estou falando dos seus sentimentos, das suas emoções. O que você sente pelos seus pais? Você pode ter 80 anos, o sentimento que você tem pelos seus pais está vivo dentro de você. E se esse sentimento é um sentimento de rejeição, de crítica, de abandono, de julgamento, a sua relação com seu pai ainda não está saudável. Eurípides, você não tem noção do pai que eu tive. Eu tenho. Eurípides, você não tem noção da mãe que eu tive. Eu tenho. Mas o dia que eu mudei os meus sentimentos em relação ao meu pai, a minha vida virou uma chave. E eu falo, uau! Que segredo é esse que todo ser humano precisa viver, que é ter um respeito inegociável pelos seus pais. Pai, mãe, são duas pessoas que a gente não toca. Máximo respeito. Por mais difícil que eles sejam. E algo que você vai aprender aqui nessa ministração é que você precisa assumir, receber, aceitar o lugar do seu pai no seu coração, o lugar da sua mãe na sua vida. Quando você aceita alguém, você começa a entender a história dela, amado. Quando você se converte a alguém, você consegue se colocar no lugar da pessoa e entender por que foi tão difícil. Quando eu recebo os meus pais, quando eu não recebo, melhor dizendo, olha aqui para mim, quando você não recebe seus pais nos seus sentimentos, você perde força na vida. Quando você tem os seus pais mal resolvidos dentro de você, você perde força na vida. Para você entender isso, você precisa entender isso aqui, ó. Assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o... Antes de mim nada. Isaías 44:6. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que me fez entender os meus pais. Por que Deus é Deus? Por que Deus é Deus? Por que a humanidade chegou à conclusão que Deus é Deus? Por que Deus é Deus, irmão? Mas por que Ele é Deus? Não, mas tem uma resposta. Por que Deus é Deus? Porque Ele é o primeiro. Amado, se Ele é o primeiro, depois dele, mas não é um primeiro de existir, é um primeiro de Ele é. Deus não só existe, Deus é. Por isso que o Gênesis começa, no princípio, Deus. Deus. Se Deus é o princípio, tudo que veio depois dele é criatura dele. O nome disso é a lei do primeiro. O primeiro tem primazia. O primeiro tem maior honra. Total honra. Então me responda, por que você ama, serve, louva, é devoto, serve a Deus, adora a Deus? Porque Ele te dá vida? Você ama a Deus porque Ele te dá vida? Você adora a Deus porque Ele te dá presentes?
Você adora a Deus porque Ele te deu um rosto bonitinho, Ele te deu pernas, Ele te deu uma casa boa, é por isso que você adora a Deus? Não, amado, a gente não adora a Deus porque Ele dá alguma coisa para a gente adora a Deus pelo simples fato dEle ser. Então presta atenção, a honra é incondicional. Você honra a Deus pelo simples fato dEle existir, pelo simples fato dele ser o primeiro e Ele veio antes de você. Presta atenção, honrar os pais obedece o mesmo princípio. Você não honra seus pais porque eles cuidaram de você. Você não honra seu pai porque ele te deu amor. Você não honra sua mãe porque ela te amou. Você honra a sua mãe porque ela veio antes de você e foi através deles que você veio ao mundo. Ninguém na sua vida merece maior respeito e honra do que aquele que te deu vida. Os nossos pais, que nos geraram, devem ocupar dentro de nós um lugar de máximo respeito, porque foi Ele que nos gerou. Preste atenção, preste atenção, isso é referência para tudo na vida. Quem chegou primeiro? Então está aqui o pastor Christian. Quem chegou primeiro tem maior honra. Quem chegou primeiro tem maior honra. Então vem cá, Christian. Vem aqui. O Christian, pastor Christian, tem um lugar de honra, mais do que todos aqui, porque ele chegou primeiro. Então, quem chegou primeiro tem lugar de honra. Você quer, o que é desonra? Ocupar o lugar dele. Nunca, essa igreja aqui, nunca pode ter uma postura de alguém ocupar esse lugar. Você sabe por quê? Porque o lugar da honra é o lugar de quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro merece honra. Quem veio depois tem um lugar de ser abençoado. Você sabe por que eu tenho que ficar em segundo lugar? Porque o primeiro é o lugar o segundo é o lugar de ser abençoado. Por que eu quero ficar aqui? Para ser abençoado. Por que eu tenho que honrar meus pais? Para ser abençoado. Por que eu tenho que honrar meu pastor? Para ser abençoado. Presta atenção, o lugar dele é de honra, o meu lugar é de ser abençoado. Eu estando nesse lugar, presta atenção, o Cote chegou antes de mim. O Cote é um homem de Deus que me abençoou profundamente. Eu nunca quero o lugar dele. Por que eu não quero o lugar dele? Porque esse lugar é o lugar que me faz ser o quê? Abençoado. Eu só tenho que fazer o quê com o Cote? Honrá-lo, honrá-lo, honrá-lo. Presta atenção, é assim que os nossos pais são. Você honra seus pais porque eles te deram vida. E quanto mais você honra seu pai, mais abençoado você é. Quanto mais você honra sua mãe, mais abençoado você é. Obrigado. Até os nossos filhos são assim. Lá em casa, quando chega alguma coisa, a gente ganha alguma coisa, a família ganha. Você sabe para quem que eu dou? Para o João Pedro. E você sabe o que eu falo para o João Pedro fazer? Dá para os irmãos. Ele é honrado. Mas quem recebe? Os irmãos. Quem fica, entre aspas, por último para receber? O mais velho. Porque o mais velho deu. E o mais novo? Por isso que é melhor dar. Porque quem dá está no lugar de honra. E quem honra está no lugar de receber. Percebe? Tanto é que, olha que profundo isso. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa.
Olha aí, amado. Olha o segredo de ter uma vida longa, de ter força. E eu gosto demais, amado, eu gosto demais da maneira como Paulo reproduziu esse texto. Olha só o que o Paulo fala em Efésios. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que a gente honra pai e mãe? Para alguma coisa dar certo na vida? Para talvez alguma coisa corra bem na minha vida? Tudo corra bem na sua vida. O maior segredo para uma vida saudável, próspera, é honrar pai e mãe. E agora vem a bomba. Eu fui lá ver o que significa honra lá no aramaico. Lá no hebraico, lá na língua mais antiga. Sabe o que significa honra? A palavra honra vem do hebraico mais antigo, mais arcaico. A palavra honra no hebraico significa kabed, que traduz como longevidade, vitalidade, força, vida longa e prosperidade. Honrar pai, honrar liderança, honrar quem chegou primeiro, te dá vida. O segredo da prosperidade, o segredo da longevidade é honrar pai e mãe, amado. Por quê? Nós já vamos finalizar. Quando você critica seus pais, quando você julga os seus pais, quando você passa a vida brigando com seus pais, quando você passa a vida culpando os seus pais pela maneira como eles cuidaram de você, pela maneira como eles criaram você, quando você passa a vida rejeitando os seus pais, criticando o seu pai por um erro que ele cometeu, com certeza é assim que a vida vai te tratar. A vida te trata como você trata os seus pais. Critica seus pais, a vida te critica. Julga seus pais, a vida te julga. Rejeite seus pais, a vida te rejeita. Mas o que eu te falei é aqui nas suas emoções, olhando para dentro de você e falando o quanto meu pai está distante de mim, porque você ganha ou perde força na vida por conta da maneira como você lida com seus pais. Quando você respeita, quando você honra, quando você considera, quando você aceita os seus pais exatamente como eles são. Pare de querer mudar seu pai. Pare de ficar sentando na frente do seu pai falando o que ele está fazendo errado. Aceite ele do jeito que ele é. Seu pai. Você não vai mais na casa do seu pai mais para criticar ele mais. Você não vai na casa da sua mãe para criticar ela, para falar que ela está fazendo tudo errado. Não, ela é sua mãe. Eu tenho um áudio aqui, que é minha mãe falando. É muito interessante. É minha mãe falando que ela ia fazer uma consulta no Allan Kardec. Sabe, filho, sei que você não acredita, mas a mamãe marcou uma consulta lá no Kardec, porque meu joelho está doendo demais. Você sabe o que aconteceu dentro de mim na hora que eu ouvi isso? Nada. Eu não honro minha mãe porque ela é evangélica. Eu não respeito minha mãe porque ela pensa igual a mim. Eu respeito minha mãe porque ela é minha mãe. Eu não tenho que criticar meu pai porque ele é católico, ele não é evangélico. Você tem que respeitar seu pai porque ele é o seu pai. O seu pai deve ocupar no seu coração, eu vou usar uma expressão que nós ocidentais não gostamos. Eu vou fazer um movimento com o meu corpo aqui, que para nós ocidentais é estranho. Mas você vai lá no Oriente, é assim que eles tratam os mais velhos. Sabe como é que eles tratam os mais velhos? Reverência. Respeito. Respeito. Você sabe por que nós somos uma geração que os filhos não respeitam? Porque a gente não respeita os nossos pais. Os nossos filhos veem a gente falando mal dos nossos pais o tempo todo. Os nossos filhos veem a gente criticando os nossos pais o tempo todo. Você fala mal da sua mãe na frente da sua filha o tempo todo.
Você fala mal do seu pai na frente dos seus filhos o tempo todo. Você quer o segredo de ter uma vida longa? Honre os seus pais. Você quer o segredo de ter um casamento longo? Honre os seus sogros. Pare de falar mal da sua sogra. Pare de falar mal do seu sogro. É isso que traz longevidade para o seu casamento. E ama ela? Respeito, honra, respeito. Seu casamento se torna mais forte. Quando você respeita, quando você considera, aceita seus pais exatamente como eles são, você ganha coragem. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que andam seus sentimentos em relação aos seus pais? O que você tem feito para olhar para dentro do seu coração e falar, olha, eu aceito meu pai do jeito que ele é? Você consegue honrar, respeitar seu pai, aceitar seus pais exatamente como eles são? Respeitá-los pelo simples fato deles terem sido usados por Deus para te trazer ao mundo? Quando eu não me reconcilio com meus pais, eu não me reconcilio com a vida. Quando você não aceita sua mãe, você não se alegra com a vida que você tem. As pessoas mais alegres do mundo são as pessoas que mais aceitam suas mães do jeito que elas são. Divórcio, problemas de não conseguir se posicionar na vida, é problema com os nossos pais. Pastor, como é que se resolve isso? Não resolve você substituindo seu pai pelo seu marido. Não resolve você substituindo sua mãe pela sua esposa. Não resolve elegendo na igreja alguém que vai ser sua mãe. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou radicalmente contra essa ideia de olhar para um pastor e falar que ele vai substituir o meu pai. Creio em paternidade espiritual? Claro que eu creio. Paulo fala sobre Timóteo, o verdadeiro filho dele. Creio em paternidade espiritual? Creio. Mas eu creio em paternidade espiritual no coração de pessoas que já se resolveram com seus pais para depois poder honrar um pastor. Porque toda pessoa que não está resolvida com seu pai vai colocar um jugo sobre o pastor. A primeira vez que um pastor decepcionar ele, você sabe por quê, meu irmão? Na boa, na boa. Se o pastor Cristo estiver pregando em Cuiabá, num congresso de 10 mil pessoas, e um filho espiritual dele entrar, outro filho espiritual dele entrar, um monte de gente espiritual dele entrar, vai entrar e ele vai ficar feliz. Mas se no meio da pregação, uma filha dele entrar, sem avisar para ele que está chegando no evento, o que acontece com ele? Ele para, minha filha, não existe no coração de um homem um lugar mais importante do que o coração, o espaço de um filho. Por mais que você tenha um pastor como um pai espiritual, ele nunca vai ser na sua vida aquilo que ele é com os filhos dele. Por isso a gente tem que levar os nossos pais ao maior nível de honra, de respeito. Honra é incondicional, obediência é condicional. Eu não vou obedecer um pai e uma mãe que está me mandando matar, pecar, adulterar, roubar. Mas eu tenho que honrar incondicionalmente. Respeitar incondicionalmente. Como é que resolve isso? Você não resolve isso com pastor, você não resolve isso com marido, você não resolve isso com esposa, você não resolve isso com dinheiro, você não resolve isso com profissão. Você resolve isso aceitando no seu coração seus pais exatamente como eles são. Simples assim. Recebendo ele. Eu aceito. Eu tomo meu pai para mim. Eu tomo a minha mãe para mim. Querido, o dia que eu fiz isso, eu descobri que foi o maior segredo da minha vida. Como é que está seu pai dentro de você? Como é que está sua mãe dentro de você? Como é que está? Olha aqui para mim, diga comigo. O sucesso da minha vida tem a cara dos meus pais. O sucesso da sua vida tem a cara dos seus pais. Como é que eu mudo isso? Parando de criticar seus pais. Parando de amaldiçoar. A vida, volto a repetir.
A vida vai te tratar da maneira como você trata os seus pais. Pare de brigar com seus pais. Sem mãe, sem presente, sem passado. Sem pai, sem futuro. Agora você entende por que a Bíblia fala isso aqui, ó. E ele, o que é converter? Quando você pede alguém para converter a Jesus, você pede para ele fazer o quê? Aceitar. Com condições? Do jeito que é. Aceite os seus pais. Sem querer mudá-los. Simplesmente por eles serem seus pais. Eurípides, ele me... Olha aqui para mim. Aceite seus pais. Se converta a eles. Não existe uma maldição pior na nossa vida do que a maldição de não ter um coração convertido aos nossos pais. A Bíblia fala que a pior maldição que vem sobre a terra é a maldição de corações não convertidos aos seus pais. Pastor, como é que eu faço isso? Você precisa hoje decidir colocar seu pai e sua mãe no lugar certo. Quando você se reconcilia com seus pais, você se reconcilia com a vida. Ame-os do jeito que eles são. Aceite. Pastor, mas eles me abusaram. Ele me espancou. Sinto muito. Que triste que sua vida aconteceu isso. A minha também aconteceu isso. Mas eu amei meu pai do jeito que ele é. Meu pai não é um assassino dentro de mim. Sabe? Se você pegar o Carência... Quem está com o livro Carência aí? Está com ele aí? Vem cá. Vem aqui. Chega aqui. Pega a primeira página do livro. Leia para mim. Ao grande amor da minha vida, meu pai. Ao grande amor, obrigado. Ao grande amor da minha vida, meu pai. E eu estou escrevendo um livro agora sobre mãe. Presta atenção. O seu futuro depende do amor e do respeito que você tem pelo seu pai. E o seu presente depende do amor e do respeito que você tem pela sua mãe. Eu queria te ajudar agora, tá bom? Eu queria te ajudar. E talvez você não consiga fazer uma oração. Mas eu queria que agora você, junto comigo, fizesse uma oração que eu tenho certeza que o seu inconsciente, o seu coração, o seu homem interior, a sua alma vai se alegrar com essa oração. Tá bom? Posso orar com você? Fique em pé, por favor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Fechasse seus olhos. E se você puder imaginar você conversando com seu pai. Se você imaginar você conversando com a sua mãe. Pastor, mas eles morreram. Não, eles estão aí no seu coração. E se você estiver com seus pais, que presente maravilhoso. Sabe por que eu não vou pedir para ninguém ficar na frente do seu pai que está aí do seu lado? Porque o seu pai também vai fazer isso com o pai dele. Com a mãe dele. Porque isso tem uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui é filho. Mas eu gostaria que todos agora imaginassem o seu pai e a sua mãe na sua frente. Eu gostaria que você repetisse a seguinte oração. Papai e mamãe,
Obrigado por tudo que vocês conseguiram me dar. O que vocês me deram foi suficiente. Foi o que eu necessitava. Eu recebo com gratidão. Vocês deram tudo que tinham. E é com isso que eu sigo a minha vida. Eu honro, eu recebo a vida que vocês me deram. Todas as minhas habilidades, os meus talentos e até o meu jeito. Obrigado. Eu honro tudo que eu herdei e que eu aprendi de bom com vocês. Pai, eu recebo você. Eu me converto a você. Toda a força masculina que eu preciso, eu recebo de você. Eu recebo a força de enfrentar a vida, de me posicionar diante dos desafios. Eu recebo de você a capacidade de conquistar, de enfrentar e de seguir na vida. Mãe, eu recebo de ti toda a linhagem feminina, da minha bisavó, da minha avó, representada em você. Eu recebo amor, eu recebo afeto, eu recebo cuidado. Você me gerou no seu ventre e eu já fui segura. Eu já fui seguro no seu ventre. Eu recebo com abundância a vida que existe no feminino. Eu recebo a prosperidade, o prazer e a alegria de viver. Meus queridos pais, a vida que vocês me deram foi exatamente o que vocês conseguiram me dar. E custou o preço que vocês conseguiram me dar. Eu aceito a vida que eu tive na infância, com todas as dificuldades, com todas as faltas, as ausências, as perdas, os erros. E eu recebo também as inúmeras oportunidades, os desafios, as alegrias, as risadas. Meu coração se abre para receber tudo que vocês conseguiram me dar. Vocês me deram o que conseguiram me dar. Eu aceito vocês. Eu aceito a vida. Eu aceito a minha gestação. Eu aceito o meu nascimento. Eu não quero morrer. Eu não quero viver em depressão. Eu quero viver em alegria. Eu aceito tudo. Eu aceito vocês. Eu sou grato. E agora eu tenho força para cuidar da minha vida. Eu deixo vocês em paz. Eu paro de brigar. Não existe conflito mais dentro de mim. Vocês terminaram o trabalho. Agora eu sou livre para viver a vida, respeitando vocês, honrando vocês, sem me queixar, sem culpar, sem cobrar. Aceito tudo com gratidão. E agora, eu deixo vocês. Eu posso ir embora. Seguir a vida. Deixando o pai e mãe. Com honra. Com respeito. Vocês não me devem nada. Amém?